Oi, oi, galera, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e colocando o estudo em dia, estudando direitinho, anotando as informações mais importantes e também copiando os resumos que eu envio junto. Isso é super importante para ajudá-los na hora de estudar. Então, dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos hoje falar sobre a colonização portuguesa na América. Esse conteúdo está no livro de vocês na unidade 2. Vamos conhecer hoje como que foi a colonização aqui no Brasil, como que se deu a chegada dos portugueses aqui no território que hoje é o Brasil. Então, bora lá. Nós vimos na aula anterior sobre a questão da colonização da América Espanhola. Agora, bora entender como que se deu esse processo aqui no Brasil. Lembrando que a América Portuguesa, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, recorrentemente, vocês vão achar questões assim, se referindo à colonização portuguesa na América, a América Portuguesa, assim como a colonização espanhola. A colonização do Brasil também faz parte do projeto mercantilista. Apesar de Portugal ser muito pequeno territorialmente, ele foi o primeiro país, foi o pioneiro na questão da expansão marítima, conseguindo estar em 3 continentes, como a própria Europa, na África, quando ele contorna a costa africana, e também no continente americano com o Brasil. Isso tudo por conta do Tratado de Tordesilhas. E é justamente por isso que era mais importante para Portugal preservar as suas rotas comerciais, ter domínio, controle das rotas comerciais, pois no momento isso era o que era mais rentável, que dava mais lucro, mais riqueza. E vai ser nesse contexto que vai se dar o primeiro contato, início da colonização portuguesa aqui na América. Bora entender isso melhor. Em 1500, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, é que os portugueses chegaram ao continente americano na costa brasileira. Lembrando que Portugal estava buscando uma nova rota para se chegar às Índias, e como eu mencionei agora há pouco, era mais importante para Portugal preservar as suas rotas comerciais. Então foi assim que no início o Brasil ele foi utilizado como um entreposto, uma espécie de ponto de parada para ele poder continuar as viagens até as Índias. Só que assim, pensa o seguinte, se eu tô no contexto de expansão marítima, de mercantilismo, e eu encontro um novo território até então desconhecido, eu não vou querer conhecer. Que eu encontro metais preciosos, eu encontro algo que me faz ter lucro. Então, é óbvio que os portugueses iriam se interessar em fazer expedições aqui nesse novo território que eles encontraram. Então, vão ocorrer aqui no Brasil 2 tipos de expedições: as expedições de reconhecimento e as expedições de guarda-costa. O próprio nome dessas expedições já dizem muito sobre elas, Vou explicar melhor um pouquinho sobre essas expedições. A primeira expedição, que é conhecida como expedição de reconhecimento ou então expedição exploratória, ocorreu em 1501. E embora eles não tenham encontrado metais preciosos, assim como ocorreu na América Espanhola, eles encontraram uma madeira super abundante nas florestas litorâneas, no litoral brasileiro, conhecida como pau-brasil, que era utilizada no tingimento de tecidos em virtude da sua cor vermelha intensa, essa cor avermelhada. Então, assim, como o foco de Portugal era manter as suas rotas comerciais e o comércio de especiarias e de metais preciosos, principalmente com o Oriente, num primeiro momento, como eles não encontraram metais preciosos e nem especiarias aqui no Brasil, isso não encheu muito os olhos deles, não. Mas, em contrapartida, eles encontraram pau-brasil. Então, assim, pau-brasil seria algo que traria lucro? Sim, mas não seria tão
tanto dinheiro, tanta riqueza quanto eles imaginaram. Então eles começaram a fazer essa extração do pau-brasil. Para isso, eles começaram a adotar a mesma prática que eles fizeram na costa africana. Os portugueses, eles fizeram as feitorias, uma espécie de grande armazém. E aí eles poderiam armazenar os produtos, né, o pau-brasil, e carregar os navios. Como que funcionava isso? Eram os próprios portugueses que iam lá e colocavam a mão na massa para poder extrair, fazer essa extração do pau-brasil? Nem sempre. É aqui que começa a realização do escambo, que são trocas, digamos assim, muitas das vezes de quinquilharias, como o espelho, com os indígenas. Vou explicar isso melhor. É óbvio que quando os portugueses aportaram na costa brasileira, já existiam populações aqui. Já tinham os indígenas aqui que existiam, que tinham os seus costumes, os seus modos de vida, as suas culturas próprias, características deles diferentes dos portugueses. Obviamente, esse contato com tanto dos indígenas com os portugueses quanto dos portugueses com os indígenas é um contato de estranhamento, pois ambos tinham culturas diferentes. Isso então causava uma espécie de choque cultural, né? Uma postura de estranhamento e de incompreensão em relação à cultura do outro. Os europeus, eles viam os indígenas como os selvagens, né? Como aqueles povos não civilizados e que, portanto, os portugueses deveriam trazer civilização para esses povos. Então, da mesma forma que eles enxergavam os indígenas como os selvagens e não civilizados, muitas das vezes eles também os entendiam como os perigosos que deveriam ser catequizados e também submissos aos europeus. Então, assim, todo esse contato foi de muito estranhamento. Quando os portugueses viram que a extração do pau-brasil seria algo que poderia trazer lucro, então eles precisavam fazer essa extração de forma rápida. Então, é aí que eles começaram a utilizar do escambo. Seria a prática da troca de serviços ou mercadorias que substitui o uso do dinheiro, digamos assim. Então, como é que funcionava? Eles negociavam. Os indígenas cortavam e transportavam a madeira até uma feitoria onde era trocada por artigos diversos, as chamadas quinquilharias. Conseguiram entender como é que era essa lógica de funcionamento? Esse sistema de escambo vai funcionar por bastante tempo e agora falando em relação às expedições de guarda-costas, elas vão acontecer principalmente para expulsar aqueles estrangeiros que tentavam contrabandear o pau-brasil. Então, de 1500 até 1530 é o período em que é conhecido como período pré-colonial do Brasil. Por quê? Porque, de fato, não houve uma colonização. O Brasil, ele não foi ocupado exclusivamente pelos portugueses. Os portugueses não se interessaram, digamos assim, tanto pelo Brasil, até porque eles estavam fazendo apenas a extração do pau-brasil. O Brasil era mais uma espécie de entreposto do que mesmo usado para ser colonizado. Só que a constante presença de estrangeiros e principalmente de franceses na costa brasileira para contrabandear para o Brasil era enorme. Muitas das vezes tinham mais franceses do que portugueses no litoral brasileiro. E isso vai se tornar super problemático e ameaçador para Portugal, já que colocava em risco a posse das terras que os portugueses encontraram primeiro, digamos assim. Lembrem do Tratado de Tordesilhas, que dividiram as terras encontradas entre Portugal e Espanha. Quando a França começa na expansão marítima, ela não concorda com isso, até porque ela ficou sem a sua fatia do bolo. Nessa partilha do mundo, ela ficou sem o seu pedacinho de bolo. Então é óbvio que ela não iria concordar. Então, ela estava rondando o litoral brasileiro. Então, isso era ameaçador para Portugal. Então, por conta disso, com medo e
perder a sua posse e o domínio da rota do Atlântico Sul, é que Portugal começa a ocupação efetiva, a colonizar o Brasil, que nós veremos com mais detalhes na próxima aula. Então, assim, vocês percebem que como uma coisa vai puxando a outra, um acontecimento vai desencadeando em vários outros. Agora, então, eu quero comentar com vocês mais um pouco sobre a questão da relação dos indígenas com os portugueses. No período em que é caracterizado como período pré-colonial, que eu mencionei com vocês, de 1500 a 1530, o escambo ele vai ser super utilizado pelos portugueses. Então sempre rola aquela questão: os indígenas eles foram escravizados durante esse período? Então, a utilização do trabalho indígena durante o período colonial se dava através do escambo, né? Essa troca. Então não é caracterizado uma relação de escravidão, apesar de ser inquestionável a questão da exploração que rolou durante muito tempo. A questão da escravidão, a escravização dos indígenas começa no período colonial, a partir de 1530, com o estabelecimento dos engenhos. E aí nós temos uma questão: temos que quebrar o rótulo, a imagem dos indígenas como os selvagens, ou então dos indígenas como preguiçosos, de que não gostavam de trabalhar. Vamos ter em mente o seguinte: o que os portugueses estavam fazendo não era apenas trabalho, era escravidão, o que é completamente diferente. Os indígenas, eles passaram a ter a consciência de que, ao serem capturados, e aí utilizar já essa palavra capturado já nos dá a impressão de que estamos nos referindo a animais, a captura de animais, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia de como que os indígenas eles eram vistos como inferiores. Então, ao eles serem capturados, eles seriam privados de suas liberdades, dos seus modos de vida, de suas próprias vidas. E aí engana-se quem pensa que a escravidão indígena ela acabou quando começou a escravidão dos africanos. Não, durante muito tempo elas coexistiram. A escravidão ela tem por objetivo explorar, né? A exploração do trabalho, da mão de obra para poder desenvolver a economia. E além disso, ela está relacionada a status e a dominação, a ideia de superioridade. E era de fato assim que os portugueses se sentiam, como superiores, aqueles que deveriam levar a civilização para os indígenas, para os nativos. E aqui, assim como no caso da América Espanhola, aqui no Brasil, na América Portuguesa, muito foi forte a atuação dos jesuítas, já que os indígenas eles eram vistos como cristãos em potencial, já que eles utilizavam da ideia de converter os indígenas em bons cristãos, e isso foi além de levar o cristianismo, né? Introduzi-los a uma nova religião. Isso significou um processo de desconstrução do universo indígena, de introduzi-los ao outro universo e modificar completamente os seus modos de vida. Além disso, os portugueses eles também se utilizavam da rivalidades entre grupos indígenas para poder se fazerem, aumentando assim o número de escravizados. Então isso seria o que eles denominaram como guerra justa, nas quais os grupos indígenas derrotados, né, inimigos, eles poderiam ser escravizados. Então, várias foram as formas de escravidão e de exploração dos grupos indígenas aqui no Brasil. Nós veremos também nas nossas próximas aulas as questões das entradas e bandeiras, como que elas também contribuíram para aumentar a escravidão dos indígenas. Enfim, além da escravidão, nós também temos muitos casos de doenças, né? E os portugueses trouxeram doenças das quais os indígenas não tinham anticorpos, não tinham resistências, então por isso muitos adoeceram e morreram. Então assim, nós percebemos que todo esse contato entre europeus e indígenas, ele é marcado
por muitos choques culturais e por muitos conflitos. Enfim, galera, nessa nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham entendido esse período em que é caracterizado como período pré-colonial e a questão da escravidão indígena. Nas próximas aulas, nós retomaremos esses assuntos quando nos aprofundaremos a questão da colonização no Brasil, a atuação dos jesuítas, a atuação também dos bandeirantes e a questão da utilização da mão de obra escrava indígena e africana. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. E importantíssimo, em nenhum momento eu falei com vocês a descoberta do Brasil, o descobrimento do Brasil. Até porque na nossa aula anterior nós já comentamos sobre isso. Então aqui, agora só para ressaltar, não é descobrimento do Brasil, até porque já existiam povos aqui, já existiam grupos que habitavam o continente americano, que habitavam onde hoje é o território brasileiro. Então, o correto é a gente falar a chegada dos portugueses no Brasil, a colonização, o processo de colonização na América Portuguesa. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Nos vemos nas próximas aulas e qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Beijos, beijos e bons estudos.